Fala pessoal, como vocês estão? Magma na área, e no vídeo de hoje vamos continuar com a nossa trilogia de jogos de Hello Neighbor, indo agora falar sobre o que aconteceu com Hello Neighbor 2, porque muitos de vocês provavelmente devem saber que esse jogo lançou e foi um fiasco, e a trajetória dele foi basicamente muito estranha. Bom, vamos entrar nos detalhes mais pra frente. Então fiquem comigo e vamos nessa. Hello Guest. Esse, por sua vez, seria uma sequência perfeita para o seu antecessor, sendo até o seu título uma resposta, pois o primeiro jogo se chama Hello Neighbor, Olá Vizinho, e o segundo Hello Guest. E o jogo de palavras não para por aí, pois o guest, ou seja, o convidado, ele basicamente vai fazer o que o vizinho não faz. Porque enquanto o vizinho vai fazer suas coisas e cuidar da casa, essas coisas assim, o guest vai meio que visitar o jogador. Então vai ter uma inversão de papéis. Assim, temos uma dinâmica muito interessante entre o primeiro jogo e o segundo, pois agora quem vai ser importunado não será o vizinho, mas sim o jogador. Agora vamos falar sobre os elementos do jogo, propriamente. Ele junta a plataforma com o terror. Sim, a mesma coisa que aconteceu com o primeiro jogo. Porém, incrivelmente dessa vez, dá certo. E sabem por quê? Simples, fizeram uma IA que aprende com os atalhos que o jogador usa. Por exemplo, você sobe em cima de um container, e depois disso o convidado, /corvo, /guest, vai aprender com você e vai fazer o mesmo. Então vai exigir muito mais de estratégia. Por exemplo, tem uma porta no jogo também, que você pode destrancar ela e basicamente entrar no lugar. Só que, se você fizer isso, o corvo /convidado não vai fazer... Ele não vai pular numa plataforma que tem ali em cima. Ele vai fazer exatamente o que você fez. Então, isso torna a dinâmica muito melhor e tornando ainda assim um jogo de xadrez, né, querendo ou não. Você tem que pensar no que você vai fazer para que o convidado não fique tão esperto para que ele consiga driblar você e te pegar. Porque dessa vez, uma outra coisa muito importante também é o seguinte: enquanto o vizinho ia atacar diretamente você, o convidado ele vai tentar pegar um atalho. Ou seja, se você estiver olhando para ele, ele não vai para o lugar onde você está. Achar um atalho para tentar te incapacitar. Dessa forma, tornando a dinâmica muito melhor e o terror psicológico também retornando desse jogo. Assim, o Hello Neighbor 2, nesses pequenos passos, está voltando à sua origem. Falando das origens, vamos para os gráficos. Os gráficos desse jogo, por mais que não tenha aquela questão da invasão dos elementos cartoons na vida real, ele é um cartoonzão. Um ambiente muito estranho e macabro que combina com o parque, com uma neblina verde no horizonte, fazendo com que o jogo voltasse a ter uma pegada mais tensa até com os gráficos. E outro ponto muito importante são os guardas que você pode escolher, entre dois, que um deles é o Quentin e a outra é a Beatrix. E bom, dito isso, temos que entender que ambos os personagens têm características diferentes e, querendo ou não, são muito bem carismáticos até. Eu basicamente gostei dos dois. Agora, de personagens que não são jogáveis, temos os Vândalos, que é o grupo de encrenqueiros que fica aparecendo no parque. Temos o Guest, /convidado, /biscoito da sorte, que fica tentando justamente te impedir. E temos também o Detetive. Esse, por sua vez, é um caso muito peculiar, porque ele te contrata para você achar uma coisa secreta no parque. Ele vai basicamente te usar para encontrar a estação meteorológica. Muitos até podem falar: ah, mas como é que você sabe disso? Bom, importante pergunta essa daí que você fez, porque o Nikita, que é o criador do jogo, ele deu uma entrevista, né, há um ano atrás mais ou menos, falando de Hello Neighbor 3, Hello Neighbor 2, e ele conta basicamente a história que eles tinham do Hello Guest e das alfas do 2. Por isso eu sei dessas coisas, porque eu vi essa live. Outro ponto do detetive que é muito importante é que ele não só aparece no final do jogo, como também em vários outros locais. Ele basicamente fica te observando onde quer que você vá. Isso também deve ser ressaltado e vai ser levado em consideração nas próximas versões desse jogo. Hello Neighbor 2 Alpha 1.
Essa versão basicamente reimaginou tudo que a outra já tinha, porque ao invés de um parque, voltou a uma casa, o estilo original do jogo. O que pra mim foi considerado um erro, até porque o parque ele é uma versão muito legal e dinâmica. Como eu falei, volta a vários elementos que eram importantes no Hello Neighbor, como o conceito de estratégia e o terror psicológico. E dessa vez o jogo tem um pouco disso? Tem, só que agora ele também não é tanto isso, porque, tipo, o corvo ainda tá lá, só que muitos elementos foram jogados de escanteio. Por exemplo, os vândalos. Eles não aparecem mais com frequência. O vândalo só tem um no mapa inteiro e ele tá num comboio. É como se fosse um easter egg. E o detetive também tá no comboio. Porém, a gente tem que levar em consideração que, aparentemente, a história estava progredindo. Porque você via o parque de fundo, o que fez muita gente pensar que o parque provavelmente voltaria nas versões futuras. Assim, essa versão do jogo muda tudo, porém ainda é boa, porque ela tem um mundo aberto, tem easter eggs por aí, e o corvo, quando você sai, né, e não tenta explorar a casa dele, mas sim os outros ambientes, ele se comporta igual ao do Hello Guest, tentando te dar curvas e tentando te sacanear. Só que dessa vez, não tem tela de game over, porque isso era uma ideia que o Nikita queria trazer desde o Hello Neighbor 2, que era o quê? Não ter uma tela de game over, mas sim ser um jogo contínuo. E assim, quando um convidado te pega, ele só te derruba e rouba um item seu. Bom, gente, agora vamos falar da Alpha 1.5. Essa alpha eu sou muito fã dela porque ela faz algumas melhoras na versão. Ele não reimagina tudo. O que pra mim, como eu disse, eu sempre sou um fã desse tipo de coisa. Não uma reimaginação completa do que você já tem, mas sim usar o material que você tem e desenvolver ele. E foi exatamente o que eles fizeram. Melhoraram os gráficos, que ficaram um pouquinho melhores e mais bonitinhos. Melhoraram alguns bugs, correção de diversos. E enfim, essa versão ela basicamente vai dar um propósito maior para a cidade em si, porque agora as casas vão ter um objetivo central para você poder evoluir para o final do jogo. Também vamos ter alguns outros itens que vão ser melhor colocados nas casas, porque tinha itens que eram muito difíceis de você pegar. E bom, resumidamente, é um polimento do que já existia, então 10 de 10. Agora pessoal, eu vou falar sobre a Alpha 2 desse jogo. Que sim, o criador do jogo, ele disse que existia uma Alpha 2, por mais que muita gente até achava que basicamente não existia nenhuma Alpha 2 ou que era injogável. All this led to decision to step down from Hello Neighbor 2. This happened during Alpha 2 period. Eu não digo que a Alpha seja jogável, porque assim, pra quem tá por fora do que aconteceu com Hello Neighbor 2, eles fizeram uma live, a Tiny Build, showcase de 16 horas, onde você podia falar no Discord o lugar que você queria que aparecesse na live, e a votação que ganhasse iria aparecer na próxima hora ou no próximo minuto, eu não lembro ao certo. Essa live faz muito tempo que foi lançada, e mostrava um pouco do mapa, que possivelmente seria o Hello Neighbor Alpha 2. Entretanto, como vocês sabem, o jogo final foi um fiasco.
E essa versão, a Alpha 2, voltaria com alguns elementos que já foram bem explorados nas outras alfas, como o Corvo, o Detetive, possivelmente a Beatrix, entendeu? Eles estavam retornando com os personagens e o gráfico ainda estava o mesmo. Ou seja, era basicamente o que aconteceu com a Alpha 1.5, eles só iriam expandir o ambiente e deixar muito melhor o que já existia. Entretanto, o criador do jogo teve um burnout. Basicamente ele não fez mais parte do projeto. E assim, ele, pelo que eu entendi, teve muita pouca comunicação com o projeto em si, fazendo com que Hello Neighbor 2 se tornasse um fiasco. Eu digo isso porque eu vi também que ele colocou a cara a tapa quando ele foi falar do Hello Neighbor 2, não, Hello Neighbor 3, e ele disse sobre esse ocorrido. Agora, vamos falar do jogo final. Bom, Hello Neighbor 2 lançou de forma medíocre e com um conteúdo muito escasso. Eu vou ser bem sucinto aqui. Basicamente, os puzzles eram legais e intuitivos? Eram, só que eram muito repetitivos, parecia que faltava, tinha alguma lacuna que precisava ser preenchida. Eles refizeram todas as texturas, os personagens são muito parecidos nos seus comportamentos. Então, basicamente, o que acontece aqui? Você não tem mais aquela questão da dinâmica que eles estavam mostrando nos trailers. E outra coisa, eles queriam criar uma rede neural, porém, muitos de vocês já sabem que criar um negócio que fica online 24 horas precisaria de um servidor ligado e gastaria muito tempo. Então essa rede neural, por mais que eles fizessem, não iria funcionar porque iria gastar muito dinheiro deles. Basicamente tornando o jogo uma sombra do que ele poderia se tornar. Ele tem o mínimo do mínimo que um jogo deve ter e ele é muito repetitivo e muitos elementos da beta também foram tirados aqui. O jogo é linear, basicamente, pelo que eu entendo, esse burnout e toda essa confusão pode ter acabado com o jogo ficando ruim. E outra coisa, eu não tô defendendo o jogo, não, pra mim isso daí foi um erro, também falta de comunicação. E bom, vamos falar de outros elementos desse jogo. A empresa, obviamente, não iria querer abandonar o jogo de cara. E fizeram atualizações frequentes nessa versão do jogo, com melhorias de inteligência artificial, polimento de algumas coisas, porém, o jogo estava muito bugado e o criador do jogo acabou optando por fazer o Hello Neighbor 3 e focar todos os recursos da empresa num jogo que, basicamente, ele sempre quis fazer. E pelo que eu entendi, a empresa não vai ter tanto a mão no Hello Neighbor 3, mas sim mais o Nikita. Porém, eu não posso dizer que esse jogo é de todo mal, porque tem uma parte em específico, que é a parte da floresta, onde você encontra o corvo. Sim, tem uma parte do corvo nesse jogo, que é uma parte até que muito boa, para se dizer o mínimo. Eles realmente investiram muito bem, os gráficos dessa parte do jogo são diferentes, assim, de um jeito positivo, porque parece que aqui ele se encaixa. Só que no jogo original em si, parece que os gráficos estão meio que... Sabe quando você coloca um vídeo no YouTube só que em baixa qualidade? Você sabe que o negócio é bonito, mas quando você chega perto fica meio estranho? Então, isso daqui não tem nessa versão do jogo. E basicamente não é no parque. É numa fábrica de madeira, só que você tem que usar um bondinho, tem umas mecânicas novas de você bloquear as portas. Então dá pra você perceber que eles investiram sim nessa versão. Por mais que, infelizmente, essa versão seja pouco conhecida porque a fama do jogo foi pro beleléu depois do lançamento horrendo que ele teve. E um adendo aqui é que eles iriam querer adicionar outros personagens, como o Detetive, como a Beatrix, que estava num easter egg ali, mas, como eu disse, eles optaram por fazer um jogo do zero de novo. E eu não digo que essa decisão seja ruim, não muito, porque basicamente o Hello Neighbor 3 seria um jogo que o criador queria fazer, não é uma coisa que a empresa teria à mão. E é isso que eu espero que continue assim, é o que eu estou vendo. E bom, rapaziada, dito isso, eu tenho que agradecer a vocês pelas visualizações que estão tendo. Eu realmente fico muito feliz por o vídeo do Valheim estar com quase 30 visualizações. E eu agradeço a Deus por isso, porque a gente é um canal muito pequeno e vocês estarem me ouvindo falar até aqui foi muito bom. Então, gente, se vocês quiserem mais vídeos desse jeito, vocês podem comentar, podem falar, né? A gente não morde, tá? E ainda não vou embora. Ainda não vou embora, ainda não vão embora. Tem algo que eu preciso falar pra vocês. Eu vou fazer um vídeo sobre Hello Neighbor 3.
aqui no canal, tá? Vai ser um vídeo nessa pegada também, né? E eu vou explicar o que vai acontecer ao decorrer dessa trilogia de jogos. Se vocês quiserem algum outro jogo que a gente possa trazer, comentem, tá? Talvez a gente tenha o jogo na biblioteca, talvez a gente nem tenha que desembancar uns centavos aí pra comprar um jogo, então... E a propósito, pessoal, se vocês quiserem um vídeo daquela fangame que eu mostrei lá no início do vídeo, que é o Late Night Shift, também podem comentar, ok? Só vocês comentarem que a gente dá o nosso jeito aqui. Dito isso, até mais.